Capítulo 27. A verdade deve ser pregada a todos, ou somente a uns poucos escolhidos. Mirdá revela o seu segredo do seu desaparecimento na véspera do dia da videira e fala da falsa autoridade. Muito tempo após a festa, quando dela só restava a memória na mente dos 7, achavam-se estes reunidos em volta do mestre no ninho da águia. O mestre estava em silêncio e os companheiros relembravam os memoráveis acontecimentos daquele dia. Alguns se maravilhavam da explosão de entusiasmo com que a multidão recebeu as palavras do mestre. Outros comentavam o comportamento estranho e incompreensível de Xamadã, no momento em que centenas de documentos de dívidas não resgatados foram retirados da tesouraria da arca e publicamente destruídos, bem como centenas de bilhas e barris de vinho retirados das adegas e dados de graça e muitos presentes valiosos devolvidos a seus doadores, pois ele não se opôs de modo algum, como nós esperávamos que fizesse, mas observava tudo aquilo imóvel e em silêncio, enquanto as lágrimas lhe corriam pela face. Benon observou que, embora a multidão o aclamasse até ficar rouca, não era devido às palavras do mestre, mas devido aos débitos cancelados e aos presentes devolvidos. E chegou mesmo a, suavemente, censurar o mestre por desperdiçar o seu fôlego com aquela multidão que nenhum prazer mais elevado buscava, senão o de comer, beber e alegrar-se. A verdade, disse, não deveria ser pregada indiscriminadamente a todos, mas a uns poucos escolhidos. Então falou o mestre: vosso fôlego solto ao vento certamente encontrará asilo em algum coração. Não procureis saber a quem pertence o coração. Cuidai apenas de que o alento seja puro. Vossa palavra procurará e encontrará certamente algum ouvido. Não pergunteis de quem é o ouvido. Cuidai somente de que a palavra seja uma mensageira legítima da liberdade. Vosso pensamento silencioso certamente moverá alguma língua a falar. Não pergunteis de quem é a língua. Verificai somente se o pensamento está cheio de amorosa compreensão. Não penseis que algum esforço possa ser desperdiçado. Algumas sementes ficam aterradas por muitos anos, mas rapidamente brotam quando estimuladas pelo alento da primeira estação favorável. A semente da verdade está em todos os homens e em todas as coisas. A vossa tarefa não é semear a verdade, mas preparar a estação favorável para que a semente possa brotar. Todas as coisas são possíveis na eternidade. Não vos iludais, portanto, a libertação de quem quer que seja. Não pregai a mensagem da liberdade a todos com a mesma fé e zelo. Ao que não anseia, e ao que anseia por ela, pois aquele que não anseia certamente virá a ansiar, e os que agora não têm asa um dia estenderão as suas ao sol e voarão aos inacessíveis páramos. Micaster. Põe-nos tristes o fato de que até hoje, muito embora repetidas vezes lhe tenhamos perguntado, o mestre ainda não nos haja revelado o segredo de seu misterioso desaparecimento na véspera do dia da vide. Não seremos merecedores da sua confiança? Mirdá. Quem quer que mereça o meu amor, certamente merece a minha confiança. É a confiança mais do que o amor, Micaster. Não vos estou dando incessantemente do meu coração? Se não vos falei dessa circunstância desagradável, foi porque estava dando a Xamadã tempo para que se arrependesse. Foi ele que, com auxílio de 2 estranhos, me levou à força para fora deste ninho da águia e me atirou no abismo negro. Infeliz Xamadã! Jamais poderia sonhar que o abismo negro receberia Mirdá com mãos de seda e lhe forneceria escadas mágicas para que ele voltasse ao pico. Ao ouvirmos isso, todos nós levamos um choque e ficamos estarrecidos. Ninguém ousava perguntar ao mestre como havia saído incólume daquilo que a todos parecia uma perdição certa. Ficamos em silêncio por algum tempo. Rimbau. Por que Xamadã persegue nosso mestre, enquanto nosso mestre ama Xamadã? Mirdá. Não é a mim que Xamadã persegue Xamadã. Dai aos cegos uma semelhança de autoridade e eles arrancarão os olhos de todos os que veem, até mesmo os olhos daqueles que trabalham duramente para fazer com que eles vejam.
Dai ao escravo durante um só dia o poder de fazer a sua vontade, e ele transformará o mundo em um mundo de escravos. Os primeiros a quem ele flagelará e algemará serão aqueles que trabalharam intensamente para libertá-lo. Toda e qualquer autoridade deste mundo é falsa. Por isso, ela tire as esporas e brande a espada e cavalga seus corcéis, com espalhafatosa pompa e cerimônias reluzentes, para que ninguém possa perceber a falsidade que há em seu coração. O seu trono cambaleante está apoiado em canhões e lanças. A sua alma, repleta de vaidade, está enfeitada com amuletos e inspiram medo e emblemas de necromancia, para que os olhos curiosos não descubram a sua miséria. Essa autoridade, além de ser cega, é maldição para o homem que anseia por exercê-la, pois tenta manter-se a todo custo, mesmo o pavoroso custo de destruir o próprio homem. Aqueles que aceitam sua autoridade e os que a ela se opõem, devido à cobiça pela autoridade, estão os homens em constante inquietação. Os que exercem autoridade estão constantemente lutando para mantê-la. Os que não a têm não cessam de lutar para subtraí-la das mãos dos que a exercem. Entre mentes, o homem, o Deus enfaixado, é pisoteado pelos pés e pelos cascos dos cavalos e abandonado no campo de batalha, esquecido, sem socorro e sem ter quem dele se apiede. Tão renhida é a luta e tão enlouquecidos pelo sangue são os que lutam, que ninguém para, a fim de levantar a máscara da noiva espúria e expor à vista de todos o seu horroroso semblante. Acreditai, ó monges, que nenhuma autoridade vale um piscar de olhos, a não ser a da sagrada compreensão, que não tem preço. Para alcançá-la, nenhum sacrifício é excessivo. Uma vez conseguida, permanecerá até o fim dos tempos, e dará às vossas palavras maior poder do que aquele de quem possam desfrutar todos os exércitos do mundo, e abençoará vossas ações com maiores benefícios do que todas as autoridades, em conjunto, poderiam sonhar em trazer ao mundo. Isso porque a compreensão é o seu próprio escudo. Sua poderosa arma é o amor. Não persegue nem tiraniza, mas cai como o orvalho, suavemente sobre os áridos corações humanos, tanto para aqueles que rejeitam as suas bênçãos, como para aqueles que com elas se saciam, pois, conscientes de sua força interna, jamais recorre à força externa, e não sendo presa do medo, não usa da intimidação como arma, com que tente impor-se a qualquer ente humano. O mundo é podre, paupérrimo de compreensão, e por isso tenta esconder a sua pobreza com o véu da falsa autoridade. E a falsa autoridade faz aliança defensiva e ofensiva com o falso poder, pondo-se ambos a comandar o medo, e o medo os destrói a ambos. Não tem havido sempre o costume dos fracos aliarem-se para proteger a sua fraqueza? Assim, as autoridades deste mundo e a força bruta trabalham de mãos dadas, sob o chicote do medo, pagando diariamente seu imposto à ignorância em guerras, em sangue e em lágrimas. E a ignorância, com um sorriso benigno nos lábios, olha para tudo isso e diz: muito bem, disse Xamadã a Xamadã ao atirar Mirdá ao abismo. Mas sabia Xamadã, porém, que tendo-me atirado ao abismo, havia atirado a si mesmo, e não a mim. Isso porque o abismo não pode reter Mirdá, enquanto Xamadã tem que lutar com todas as forças e por muito tempo, a fim de subir pelas suas encostas escuras e escorregadias. A autoridade deste mundo é como que um chocalho. Deixai os que ainda são bebês na compreensão, que se divirtam com ela, mas vós não precisais vos impor a homem algum. Aquilo que é imposto pela força, mais cedo ou mais tarde, será deposto pela força. Não busquei autoridade sobre a vida dos homens. Sobre ela, só a vontade total é senhora. Nem busqueis autoridade sobre os bens dos homens, pois os homens estão acorrentados a seus bens, tanto como às suas vidas. Por isso, desconfiam daqueles que interferem em suas correntes e os odeiam. Procurai, porém, um caminho para o coração dos homens por intermédio do amor e da compreensão, e uma vez ali instalados, melhor podereis trabalhar para libertá-los de suas correntes. Assim, o amor guiará vossas mãos, enquanto a compreensão segura a lanterna. Capítulo 28. O príncipe de Betar aparece com Xamadã no ninho da águia.
O colóquio entre o príncipe e Mirdá acerca da guerra e paz. Mirdá é aprisionado por Xamadã. Logo que o mestre acabara de proferir aquelas palavras, enquanto principiávamos a meditar sobre elas, ouvimos pesados passos fora do ninho da águia, acompanhados de palavras abafadas. Subitamente, 2 soldados gigantescos, armados até os dentes, surgiram à entrada da gruta e se puseram de guarda, um de cada lado, com as espadas desembainhadas, reluzindo ao sol. A seguir, chegou um jovem príncipe em uniforme de gala, seguindo timidamente por Xamadã e atrás dele mais 2 soldados. O príncipe era um dos mais poderosos e famosos potentados das Montanhas Alvas. Parou por um momento à entrada e observou cuidadosamente o rosto das pessoas presentes. Depois, fixando o olhar no mestre, curvou-se e disse: Salve, santo homem! Viemos prestar homenagem ao grande Mirdá, cuja fama atravessou o espaço e chegou à nossa distante capital. Mirdá. A fama viaja em um carro veloz no estrangeiro. Aqui ela cocheia e anda de muletas. O superior é minha testemunha disso. Não confieis, príncipe, nos caprichos da fama. Príncipe. No entanto, bem doces são os caprichos, e doce é, para alguém, ter o seu nome impresso no lábio dos homens. Mirdá. É como ter um nome escrito nas areias da praia, tê-lo impresso nos lábios dos homens. Os ventos e as marés o apagarão das areias. Um espirro o soprará para fora dos lábios. Se não quiserdes ser espirrado fora pelos homens, não imprimais vosso nome em seus lábios, mas gravai-o a fogo em seus corações. Príncipe. Fechado com muitos cadeados estão os corações dos homens. Mirdá. Podem ser muitos os cadeados, mas a chave é uma só. Príncipe. E tendes esta chave? Necessito muito dela. Mirdá. Vós também a tendes. Príncipe. Ai de mim, vós me avaliais por um preço mais alto do que eu realmente valho. Há muito que procuro a chave para o coração do meu vizinho e em lugar algum a encontro. Ele é um poderoso príncipe e está inclinado a me fazer guerra. Eu sou forçado a levantar os braços contra ele, embora deseje a paz. Não vos deixeis iludir pelo meu diadema e minhas roupas cobertas de pedras preciosas, mestre. Nelas não encontro a chave que busco. Mirdá. Elas escondem a chave, porém não a contêm, embaraçam vossos passos, estorvam vossas mãos e distraem vossos olhos, tornando assim vossa busca improfícua. Príncipe, que quer o mestre dizer com isso? Devo abandonar meu diadema e minhas vestes para encontrar a chave do coração do meu vizinho? Mirdá. Para conservar essas coisas, terei que perder o vosso vizinho. Para conservar o vizinho, tereis que perdê-las. E perder o vizinho é perder a si mesmo. Príncipe. Não compraria, por esse preço exorbitante, a amizade do meu vizinho. Mirdá. Não vos compraríeis por esse preço tão vil? Príncipe. Comprar-me a mim? Não sou prisioneiro para ter que pagar resgate. E, além disso, tenho um exército bem pago e bem armado para me proteger. Meu vizinho não pode gabar-se de ter um melhor. Mirdá. Ser prisioneiro de um homem ou de alguma coisa é simplesmente a prisão mais amarga que há de se atuar. Ser prisioneiro de um exército de homens e de um hor de coisas é o desterro sem resgate. Depender de algo é estar preso a isso. Dependei, pois, somente de Deus. Ser prisioneiro de Deus é, realmente, ser livre. Príncipe. Devo, pois, deixar a mim mesmo o meu trono e os meus súditos sem proteção? Mirdá. Não deveis ficar desprotegido. Príncipe. Então devo manter o meu exército. Mirdá. Deveis dissolver vosso exército. Príncipe. Mas o meu vizinho imediatamente invadirá o meu reino. Mirdá. O vosso reino ele poderá invadir, mas a vós nenhum homem pode engolir. 2 prisões fundidas em uma não constituem um pequeno lar para a liberdade. Regozijai-vos se algum homem vos expulsar de vossa prisão. Não invejeis, porém, o homem que vier fechar-se convosco em vossa prisão. Príncipe.
Sou descendente de uma raça famosa pelo seu valor no campo de batalha. Jamais forçamos outros povos à guerra. Quando, porém, nos forçam a ela, jamais nos esquivamos e jamais abandonamos o campo, a não ser com nossas bandeiras trapejando sobre os cadáveres dos inimigos. Dai-me maus conselhos, Senhor, ao dizer-me que devo deixar o meu vizinho fazer o que quiser. Mirdá. Não dissestes que quereis a paz, príncipe? Sim, quero-a. Mirdá. Então não luteis. Príncipe. Mas o meu vizinho insiste em lutar contra mim, e eu preciso lutar contra ele para que possa haver paz entre nós. Mirdá. Quereis matar o vosso vizinho para poderdes viver em paz com ele. Que estranho espetáculo! Não há mérito em viver em paz com os mortos. É, porém, uma grande virtude viver em paz com os vivos. Se vos empenhais numa guerra contra qualquer homem vivo ou contra qualquer coisa cujos gostos ou interesses possam, às vezes, colidir com os vossos, então deveis também empenhar-vos em uma guerra contra Deus, que permite que estas coisas sejam assim. E deveis declarar guerra ao universo, pois há nele inúmeras coisas que perturbam a vossa mente e incomodam o vosso coração e, queirais ou não queirais, se intrometem na vossa vida. Príncipe. Que devo fazer se desejo paz com meu vizinho e ele quer lutar? Mirdá. Lutai. Príncipe. Agora me aconselhais acertadamente. Mirdá. Sim, lutai. Não, porém, com vosso vizinho. Lutai com tudo aquilo que vos leva, a vosso vizinho, à luta. Por que deseja vosso vizinho lutar convosco? Será porque tendes os olhos azuis e ele castanhos? Será porque sonhais com anjos e ele sonha com demônios? Ou será porque o amais e considerais tudo que é vosso como sendo deles? São as vossas vestimentas, ó príncipe, o vosso trono, vossa riqueza, vossa glória e as coisas de que sois prisioneiro, que fazem com que o vosso vizinho queira lutar convosco. Quereis vencê-lo sem levantar uma só lança contra ele? Quereis detê-lo na sua marcha contra vós? Então declarai guerra a estas coisas. Quando as tiverdes conquistados, libertando a vossa alma destas muletas, quando as tiverdes lançado ao monte de lixo, talvez o vosso vizinho suspenda a sua marcha e embainhe a sua espada, dizendo de si para si: se estas coisas valessem uma guerra, meu vizinho não as teria lançado ao monturo. Se o vosso vizinho perseverar no seu propósito e se, na sua loucura, carregar para si o monturo, alegrai-vos por vos haverdes livrado da carga tão pestilenta e apiedai-vos da sorte do vosso vizinho. Príncipe, que dizeis de minha honra, que vale muito mais do que os meus bens? Mirdá. A única honra do homem é ser homem, imagem e semelhança de Deus. Todas as outras honras são desonras. Todas as honras conferidas pelos homens são facilmente destruídas pelos homens. Uma honra escrita pela espada é facilmente apagada pela espada. Nenhuma honra, ó príncipe, vale uma lança enferrujada, menos ainda uma lágrima que arde e ainda menos uma gota de sangue. Príncipe. E a liberdade, minha liberdade é a de meu povo, não vale o grande sacrifício? Mirdá. A verdadeira liberdade vale o sacrifício do eu. As armas do vosso vizinho não a podem defender, e o campo de batalha é, para ela, a sepultura. A verdadeira liberdade é ganha ou perdida no coração. Quereis a guerra? Declarai-a dentro de vosso próprio coração. Desarmai vosso coração de toda esperança, medo e desejos vãos, que tornam o vosso mundo uma prisão sufocante, e o achareis mais amplo do que o universo. Andareis por esse universo à vossa vontade, e nada será para vós empecilho. Esta é a única batalha que vale a pena travar. Começai esta guerra, e não mais tereis tempo para outras, que tornariam para vós bestialidade aborrecida e armadilhas diabólicas que desviariam a vossa mente e diminuiriam o vosso rigor, fazendo-vos, assim, perder a grande guerra contra vós mesmos, a qual é realmente uma guerra santa. Quem ganha essa guerra conquista a glória imorredoura, mas a vitória em qualquer outra guerra é pior do que a derrota total. É esse o horror das guerras dos homens, em que tanto o vencedor como o vencido enfrentam a derrota. Quereis a paz? Não a procureis em documentos palavrosos. Não tenteis gravá-la nem mesmo nas rochas. Isso porque a pena que rabisca paz também com a mesma facilidade pode rabiscar guerra.
E o escopro que grava tenhamos paz pode facilmente gravar tenhamos guerra. E, além disso, o papel e a rocha, a pena e o escopro logo são atacados pela traça, pela podridão, pela ferrugem e por toda a alquimia que transmuta os elementos. Não é assim que sucede com o coração do homem, que está fora do tempo, pois esse coração é o reduto da sagrada compreensão. Logo que a compreensão se revela, está alcançada a vitória, e a paz se estabelece no coração de uma vez para sempre. O coração compreensivo está sempre em paz, mesmo no meio de um mundo enlouquecido pela guerra. O coração ignorante é um coração dividido em dois. O coração dividido em dois forma um mundo dividido em dois. Um mundo dividido em dois cria sempre a luta e a guerra. Por outro lado, o coração compreensivo é um coração uno. Um coração uno faz um mundo uno. E um mundo uno é um mundo de paz, pois são necessários dois para que haja uma guerra. Eis porque vos aconselho a entrar em guerra com o vosso coração, a fim de fazerdes uno. O prêmio da vitória é a paz eterna. Quando puderdes ver, ó príncipe, em qualquer pedra um trono e em qualquer caverna um castelo, então o sol se alegrará em ser vosso trono e as constelações os vossos castelos. Quando um malmequer do campo for para vós a mais linda medalha e um verme qualquer o vosso professor, então as estrelas se alegrarão em pousar no vosso peito e a terra estará pronta para ser o vosso púlpito. Quando puderdes governar o vosso coração, que vos importará quem seja aquele que governa o vosso corpo? Quando o universo todo for vosso, que vos importará quem seja aquele que domina esta ou aquela parte da terra? Príncipe. Vossas palavras são sedutoras, mas a mim me parece que a guerra é uma lei na natureza. Não estão até os próprios peixes do mar em guerra constante? Não é o fraco presa do forte? Eu não quero ser presa de ninguém. Mirdá. O que vos parece guerra não é senão o modo da natureza alimentar-se e propagar-se. O fraco é alimento do forte, tanto quanto o forte é alimento do fraco. Quem é forte e quem é fraco na natureza? Só a natureza é forte, tudo mais é fraco e obedece às leis da natureza, navegando humildemente pelas correntezas da morte. Só o imortal pode ser classificado como forte, e o homem é imortal. Ó príncipe, sim, maior do que a natureza é o homem. Ele come do coração de carne da natureza para chegar ao seu coração sem carne. Ele se propaga para elevar-se acima da autopropagação. Deixai que os homens, que querem justificar os seus desejos impuros pelos instintos puros dos animais, se denominem a si mesmos ursos selvagens, ou lobos, ou chacais, ou o que quiserem, mas não permitais que achincalhem o nobre nome do homem. Crede em Mirdá, ó príncipe, e ficai em paz. Príncipe. O superior disse-me que Mirdá é bem versado nos mistérios da magia. Eu gostaria que manifestasse alguns de seus poderes para que eu pudesse crer nele. Mirdá. Se revelar Deus no homem é magia, então Mirdá é mago. Quereis uma prova e uma manifestação da minha magia? Aqui está. Eu sou a prova e a manifestação. Ide avante, fazei o trabalho que vieste executar aqui. Príncipe. Bem, adivinhastes que eu tenho outro trabalho a fazer, que não o de me divertir com as vossas loucuras. O príncipe de Betar é um mago de outra espécie, e agora vai fazer uma demonstração de sua arte. O príncipe falando a seus homens. Trazei as algemas e prendei as mãos e os pés deste homem-deus, ou deus-homem. Mostraremos a ele e a seus companheiros de que espécie é a nossa magia. Como animais de rapina, os 4 soldados caíram sobre o mestre e, rapidamente, principiaram a lhe algemar as mãos e os pés. Por um momento, os 7 ficaram paralisados nos seus bancos, sem saber como interpretar o que se passava diante deles. Se era uma farsa ou a valer. Micaion e Zamora foram os primeiros a compreender que a terrível situação era real. Saltaram sobre os soldados, como 2 leões enfurecidos, e os teriam derrubado se não se tivesse feito ouvir a voz serena e segura do mestre. Deixai-os executar a sua arte, impetuoso Micaion. Deixai-os fazer o que desejam, bom Zamora. As algemas não assustam a Mirdá, como não o assustou o abismo negro. Deixai que Xamadã se regozije em remendar sua autoridade com a do príncipe Betar.
O remendo despedaçará a ambos. Micaion. Como podemos ficar impassíveis quando o nosso mestre está sendo algemado como se fosse criminoso? Mirdá. Não fiqueis ansiosos por mim, ficai em paz. O mesmo farão a vós algum dia, mas isso prejudicará a eles e não a vós. Príncipe. Assim será feito a todo velhaco e charlatão que tiver a ousadia de fingir que tem autoridade e direito estabelecido. Este santo homem, apontando para Xamadã, é de direito o chefe desta comunidade, e a sua palavra deve ser lei para todos. A arca sagrada, de cuja generosidade desfrutais, está sob a minha proteção. Os meus olhos vigilantes pesquisam o seu destino. Meu braço poderoso está estendido por sobre o seu teto e suas propriedades. Minha espada decepará a mão que as tocar com má intenção. Que todos o saibam e tenham cuidado. Novamente, o príncipe dirigindo-se a seus homens. Tirai para fora este patife. Sua perigosa doutrina já quase arruinou a arca. Logo arruinará nosso reino e a terra, se deixarmos que siga o seu perigoso curso. Vamos fazer com que doravante apregue as sombrias paredes da prisão de Betar. Fora com ele! Os soldados levaram o mestre para fora, seguidos orgulhosamente pelo príncipe e por Xamadã. Os 7 caminhavam atrás dessa horrível procissão, seguindo o mestre com os olhos, os lábios selados pela dor, os corações transbordantes de lágrimas. O mestre caminhava, com passo firme e sereno e com a cabeça levantada. Tendo se distanciado um pouco, olhou para trás e disse: Ficai firmes com Mirdá. Não vos deixarei, enquanto não lançar a minha arca e vos entregar ao comando. E por muito tempo depois, essas palavras ainda nos soavam aos ouvidos, acompanhados dos retinir das correntes. Queridos ouvintes, este foi mais um capítulo do livro de Mirdá. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.